para a dona Luzia, que está aí com 100 anos e venceu a Covid lá em Petrolina. Vamos seguindo agora com Manhã Cidade, Mário Flávio, que a gente vai falar sobre um assunto que está tirando o sossego de tanta gente, Mário Flávio. Verdade, as pessoas que moram na parte rural de Caruaru estão sofrendo com os problemas nas estradas que estão em situação precária. Os moradores que possuem carro ou moto devem ficar atentos para não terem prejuízos e não se envolverem até em acidentes também. Outro problema é que muitas linhas de ônibus estão sem rodar por causa da situação das estradas rurais. Na reportagem de João Neto, vamos acompanhar o que os moradores dessas áreas de Caruaru estão passando. A situação é preocupante. As estradas que cortam a zona rural de Caruaru estão em estado precário. Um desafio para moradores que têm algum tipo de veículo, como carro ou moto, e também para os que precisam usar ônibus. Nossa equipe passou por algumas localidades para conferir o estado das vias principais que ligam a cidade às comunidades rurais. Na estrada que dá acesso à Serra dos Cavalos, depois da Vila do Murici, o cenário é crítico. São diversos buracos, muita lama e preocupação para os moradores. A autônoma Leide Jane da Silva conta que já teve diversos prejuízos com o carro dela ao passar na via esburacada. Tá vendo meu carro? Passou 30 dias na oficina. Eu vinha descendo, que eu não moro aqui, mas sou nascida e criada aqui. Vim fazer a feira da minha mãe, que ela é idosa, receber o dinheiro dela. Quando eu vinha descendo, quebrei meu carro, porque deixa os canos vazando aí, e estavam alagados, aí botaram uma pedra e um saco. Aí quebrei meu carro. A situação é tão complicada que até os ônibus pararam de circular pelo trecho. Aflição para a agricultora Maria Domingos, que depende do transporte para dar conta das atividades do dia a dia. Está muito ruim aqui, viu, sem ônibus. Nós sofremos muito. Para nós ir para o Murici é uma burocracia. Tem que subir tudo de pé. Aí quando a estrada está rindo, talvez não vem. Um dia assim que vem. Agora está vindo, só vem até ali no Serra dos Cavalos ali. Ali em Elano. Que a rodada de lá está muito ruim. Até para andar de pé mesmo, cheio de buraco, muito assim não. Já ontem ali caiu um carro ali naquele regalê. Cada lá é uma lama quando chove, meu Deus do céu. O homem chega a passar assim, ó, cambaleando. É muito ruim mesmo. Caso parecido com a dona de casa Sueli da Silva. Sem a linha que atende a comunidade, o jeito é ir a pé até a Vila do Murici, para então conseguir o transporte. A distância que ela precisa percorrer em meio a lama e buracos é de mais de 5 quilômetros. Minha filha vinha de meu dia, veio de pé, porque o ônibus não entrou para subir para cá, para dentro. Ontem mesmo a gente via ali do lajeiro para baixo, tinha um carro que ele caiu, tinha um buraco que está perigando mesmo a gente passar, está muito perigoso. Da gente passar, o carro caiu lá dentro. Aí vem minha filha também de carro, vem meu genro, vem meus irmãos, e nós não podemos conseguir passar. Aí embaixo mesmo tem um buraco que para você passar dá o maior trabalho do mundo. A situação da estrada. Você está vendo a situação da estrada. Você quer subir com o carro da água mineral, é a pior tristeza. Aí não tem como até a gente de pé quando está chovendo, para a gente passar o trabalho. Na estrada que leva ao distrito de Xicuru, os moradores sofrem com o mesmo transtorno. Os ônibus também pararam de passar por conta da má condição da via. Para o agricultor José Luiz, a situação do acesso é de abandono. As autoridades só vêm aqui quando é tempo de política, né? Aí prometa Deus e o céu e nada faz. Que aqui, esse lugar aqui é o esquecido deles. O agricultor pede ao poder público uma solução para o problema. Fizeram um pedaço de calçamento ali a pulso. E a prefeita até agora nada. Ela disse que ia fazer o resto só se daqui para o fim do ano ela fizer, né? Mas até agora não tem promessa não. Sufoco também para os moradores do sítio Taquara de São Pedro. Os buracos tomam conta e o mato está fechando a passagem. Segundo o agricultor Fábio Júnior, há muito tempo não é vista uma máquina para consertar a estrada. Rapaz, faz mais de ano que a gente viu uma máquina aqui para ajeitar essas estradas. Faz tempo que as estradas estão nessa situação, já reclamamos várias vezes, mas nada. Fábio se juntou com os amigos para tapar os buracos, na tentativa de amenizar os transtornos, que parecem só aumentar. Segundo a agricultora Sandra Maria, os ônibus já não circulam mais por conta da falta de estrutura da estrada. Para ela,
o local é esquecido e a situação é preocupante. O ônibus só vinha uma vez por dia. E nem isso, mas ele vem, a gente se desloca daqui para a BR, 40 minutos a pé, dia de sábado, semana, se vai para o médico, se vai para um posto. Todo o trajeto da gente é a BR. A gente tem que sair daqui para ir para a BR, para voltar com a feira na cabeça. A gente vem para casa, 40 minutos a pé. Tudo isso porque a estrada não permite que o ônibus venha até aqui, né? Justamente, a estrada não permite, tem que fazer um alinhamento, trazer material de fora e colocar na estrada. A estrada para Maniçoba, via que dá acesso ao distrito e também aos residenciais Nina Liberato, está em total abandono. O calçamento deteriorado prejudica a circulação de ônibus, carros e motocicletas. E caminhões também. José Severino passa pelo menos 2 vezes na semana pelo trecho para fazer entregas. Segundo ele, é preciso muita paciência. A gente passa aqui 2, 3 vezes por semana. Como você está vendo aí, cheio de buraco, arriscado quebrar o carro. A gente sofre algum tipo de assalto, alguma coisa que não tem como passar rapidamente. A situação é essa que você está vendo, tanto do início lá até lá no final do calçamento. Está muito difícil de andar por aqui. De acordo com o especialista em trânsito Alex Monteiro, um bom serviço de transporte público depende diretamente das condições das vias por onde as linhas circulam. No vídeo nós observamos uma série de buracos. Isso prejudica todo o sistema, porque primeiro, né, tem a questão do conforto do passageiro que tem que ser garantido, né? Segundo, pontualidade. Através dos buracos não tem como as empresas cumprirem horários, né? E terceiro, a questão de segurança. É importante que esse trabalho seja feito em parceria e pelo menos essas demandas que foram apresentadas agora sejam reparadas, né? Sabemos que o período chuvoso proporciona isso, né? O aumento dos buracos nas vias, mas temos que ter uma atenção especial para que o sistema não fique prejudicado. Tá aí, né, Mário? Que situação, viu? O morador da zona rural de Caruaru, pelo menos dessas comunidades que a gente mostrou aí na reportagem, para quem acompanhou pela experiência Rádio Cidade, né, com som de rádio, imagem de TV, pôde ver a situação das estradas. Muito buraco, muita lama, passagens super estreitas, que eu não sei nem como é que passa um ônibus. Realmente situação muito delicada. E aí fica complicado para manter um serviço de qualidade. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto, que a gente vai ouvir muitos especialistas, a gente vai falar sobre o que isso acarreta na saúde, no dia a dia, na rotina de trabalho do motorista, do cobrador e dos próprios passageiros, claro, né, que não estão sendo contemplados ou quando conseguem passar com uma via super esburacada todos os dias. Imagina você chegar no trabalho depois de passar por uma estrada dessa, cheia de buraco. Desde que começou, né, esses problemas começaram, né, tem comunidades que são 5 meses sem o ônibus chegar. Porque não tem como chegar aí. Pois é. A gente vai também ver do ponto de vista financeiro o que é que isso acarreta nos veículos e a gente vai saber, claro, o que é que a Prefeitura de Caruaru tem a dizer sobre isso, já que o período chuvoso tem todos os anos, então nada mais justo do que se preparar para quando ele chegar e passar por ele com o menos de consequência e o mínimo de consequência possível. E só lembrando, viu, a culpa não é da chuva. Porque tem uma história, a chuva causou estragos e tal. Não, chuva pra gente aqui sempre é bem-vinda. A chuva é benção, o que falta é infraestrutura por parte das gestões. 8 horas e 38 minutos, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente continua falando sobre esse assunto. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. A Rádio Cidade já está no ar, com muita música e informação. Aqui o ouvinte está em primeiro lugar, mesclando o novo com a tradição. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A
Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Todo rei não perde a sua majestade. E o nosso regional tem um lugar reservado para matar saudades e mais saudades. Lembro com muita saudade daquele baile. Com o programa Show do Rossi. Garçom, aqui nessa mesa de às 11 da manhã, todo domingo. Sintonize a Rádio Cidade 99.7. Faça a sua mesa e chame o garçom. Me deite no chão. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 8h41. Manhã Cidade. Bom, estamos de volta com Manhã Cidade, né? No bloco anterior, vocês acompanharam uma reportagem sobre a situação das estradas rurais e ônibus que deixaram de passar por esses locais por causa da estrutura das estradas. Então, tem muita comunidade rural que não está sendo atendida pelo transporte público porque as estradas estão muito ruins, né? E aí a gente pôde ouvir alguns relatos das pessoas sobre essa situação, né, Mário? Verdade, e também de pessoas que quebraram veículos, né, além da questão dos ônibus. E o que será que uma situação como essa, vivida diariamente, pode causar a um motorista de ônibus, cobrador e também ao próprio passageiro? Muito bem, sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora de desenvolvimento profissional do SEST-Senat, que é o Serviço Social do Transporte, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, a Sueli Roma. Deixa eu ir para o palco que ela já está lá esperando a gente. Muito bem, Sueli, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade, ao Manhã Cidade, para a gente bater um papo sobre esse assunto. A gente vai direto nessa sua área de atuação no SEST-Senat, que é sobre as consequências de tudo que a gente acompanhou na reportagem no dia a dia do trabalhador, motorista, cobrador. Todos os dias eu fico imaginando que se eu tivesse aqui que apresentar o Manhã Cidade e a minha cadeira ali estivesse balançando o dia todinho e eu para frente e para trás e tendo que comunicar, como é que seria isso? Eu queria saber o relato dos trabalhadores em relação a essa situação. A gente está falando de estradas rurais, mas a gente sabe, não só em Caruaru, mas em muitas cidades, também existem os buracos no asfalto, os buracos no calçamento. O que é que isso implica na rotina do trabalhador? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui representando o SEST-Senat. E essa matéria realmente traz uma realidade dura, né? A realidade nossa do transporte brasileiro. E o que nós entendemos e percebemos na nossa rotina é reclamações constantes de problemas diversos, né? Desde de problemas emocionais, de fundos emocionais, como físicos, problemas de coluna, enfim, isso é uma coisa muito constante, reincidente nesses profissionais. Aí o SEST-Senat, ele tem como missão promover o desenvolvimento profissional desses trabalhadores, promover a saúde e a qualidade de vida não só deles, como da família, porque nós, no primeiro momento, vemos o trabalhador, né, que está lá no veículo, passando por todo esse transtorno, mas isso também afeta a família dele. Então há um desdobramento muito grande desse problema, que é uma rotina, né? Já sabemos que das dificuldades dessas vias, né? Que tanto municipais, federais, estaduais, e isso é uma consequência que ele
perpassa a condição do trabalhador, da rotina dele, né? Como eu te falei, ela vai afetando também a família. E o nosso trabalho é justamente na educação fazer com que essa situação vivida por ele seja trabalhada em sala de aula. Como é que a gente trata isso, a gente simula essa situação para que ele tente conduzir de uma forma muito mais adequada o fator psicológico, né? A condução que ele tem, não só com o veículo, com a atenção que ele tem, e também, principalmente, com o cliente dele, né? O passageiro. Então, essa situação que afeta também o passageiro, que ele também desconta no profissional que está tentando amenizar e até viabilizar o transporte e o traslado dele. Né? Eu fico imaginando, nós enquanto passageiros, a gente sabe que a gente vai fazer uma viagem num determinado espaço de tempo, que a gente vai passar por esses transtornos, que já deixa a gente arretado da vida, né? O saculejar, a gente já... Imagina numa segunda-feira passar por um negócio desse, você já fica com uma dor de cabeça, já está com sono, já fica irritado, já para enfrentar o dia, mas você vai descer do veículo e vai seguir suas atividades. E o motorista e o cobrador não, eles vão passar o dia todinho no eterno abalo sísmico praticamente, né, Sueli? Pois é, imagina, que você está ali como passageiro, de repente faz só aquela viagem, ele está ali diariamente, rotineiramente, e tem uma condição ali que o percurso dele está planejado para um X tempo, mas geralmente ele ultrapassa aquilo ali devido àquelas condições horríveis de via, né? E como é que o SESC Senat trabalha isso? Tem como amenizar isso, anunciar a resolução do problema? Sueli, vocês têm contato, assim, eu acredito, claro, com uma instituição séria, que é o SESC Senat, com os gestores públicos para falar sobre essa necessidade, porque vocês meio que ficam de mãos atadas, assim, dentro do conhecimento de vocês tentam, né, por meio das aulas, né, por meio das capacitações, para tentar minimizar essa situação, mas é preciso essa parceria com o poder público. Sim, sem dúvida. Nós temos um trabalho nosso nacional, e aqui nós levamos a situação regional, né, e, logicamente, pontuando tudo que se passa e levando para o poder público. O nosso trabalho, por exemplo, como eu falei, nós atuamos também na questão da saúde, né? Nós temos atendimento psicológico, fisioterápico, odontológico e nutricional. Então, e hoje com essa pandemia, nós fizemos uma alternativa para que não deixássemos de atender esse trabalhador, né, e seus dependentes. Nós fazemos o acompanhamento por consultas online, por agendamento, tem funcionado surpreendentemente bem, e o retorno que nós temos, o feedback que temos desses trabalhadores é que ainda bem que nós conseguimos a solução, porque é um momento ali de desabafo, que ele expressa toda a condição dele, ele consegue ir amenizando a rotina dele através de um acompanhamento profissional, né? Então isso é muito importante e é realmente relatado. No quesito preparação, treinamento, nós trabalhamos muito a empatia, né? É uma coisa que a gente está falando, que é até uma palavra da moda, mas é você se colocar no lugar do outro. Mas de repente chega o usuário e ele está de cabeça esquentada, tal, e o coitado do motorista, que ele já está ali no estresse enorme. E como é que eu vou fazer para amenizar aquela agressão que eu recebo, né? Então, é isso que nós fazemos, né? Tentando difícil você dar flor quando você recebe pedrada, né? Pois é, né? Então, essa questão me trate bem, que eu lhe trato bem também. Mas isso, para quem está com um desgaste enorme, o usuário, ele não está preocupado, ele nem pensa nisso, né? Então, cabe a você, como profissional, que está ali, você é preparado para isso, recebe rotineiramente reciclagens, uma formação contínua, justamente para você resgatar aquela paciência, resgatar aquele poder de persuasão com o outro, de empatia, de até mostrar para ele que, olha, eu também estou aqui, eu também estou passando por isso, né? Também estou nesse saculejo aqui. Perfeito. Estou tentando aguentar isso tudo junto com você. Tá certo, Sueli. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, né? A gente abordou agora o lado do profissional, né, do motorista, do cobrador, quem precisa estar dentro desses veículos, e também o passageiro, todo mundo fica irritado, a gente torce que os problemas sejam de estradas, né, de acessos, tanto estradas rurais como asfalto, calçamento, isso seja uma prioridade nas gestões, porque o SESC Senat e também o próprio RH, né, das empresas tem esse trabalho com o funcionário, mas é preciso ser resolvido. Agora a gente vai falar sobre a parte financeira, Mário Flávio, porque imagina colocar um veículo, a gente viu na reportagem as pessoas reclamando, dizendo que o carro quebrou, a moto quebrou,
perdeu o pneu. E aí, Mário, em relação à manutenção dos veículos, hein? Muito bem, Renato. Vamos falar sobre manutenção. O que estradas tão ruins como mostramos na reportagem aí podem acarretar para os ônibus. Vamos então chamar Alex Muff. Alex, bom dia. Como ficam os custos para as empresas de ônibus que têm que colocar esses veículos para rodar em estradas tão ruins como as que a gente viu aí na reportagem? Muito bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todos que estão aí acompanhando esse momento aí, muito bacana, né, explicações, realmente uma situação muito difícil. Eu estou aqui agora no setor de oficina da empresa de ônibus coletivo e justamente mostrando aqui, né, onde é feito todo o trabalho de manutenção aqui dos ônibus, principalmente aqueles que trafegam aí na zona rural aqui de Caruaru, onde as estradas estão em péssimas condições. Olha, a gente já observa aqui que já algumas molas aqui já suspensas, né, alguns equipamentos aqui, mas para ter mais informações, a gente vai conversar agora com o Júlio César, que é gerente de manutenção aqui da empresa de ônibus coletivo. Júlio, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Conte pra gente quais são os prejuízos, né, financeiros dos ônibus em si, da empresa, né, em relação às más condições das estradas, principalmente na zona rural. A gente sabe que também na zona urbana, né, tem aqueles desníveis, tem um calçamento aí deteriorado, que também prejudica, mas na zona rural em si, realmente o prejuízo é maior, né? Muito bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Como você bem mencionou, os danos são inúmeros. Falando do veículo em si, do que diz respeito à suspensão, os danos começam antes, na verdade. A gente tem primeiro o pneu e a roda, que é quem recebe o primeiro impacto. Então a gente tem danos de pneu prematuro, rolamento de roda. Aí você subindo aqui para a suspensão, você chega na própria mola, parafuso de centro, buchas de fecho de mola, estabilizador, amortecedor, manga de eixo. São inúmeros itens que são danificados e que tem custo, né? Além de ter a peça propriamente, a ter que ser adquirida para ser recolocada, tem a mão de obra que também é cara. Isso é um inconveniente extremo para o nosso negócio. Agora a gente sabe que também os prejuízos financeiros são aí realmente bastante prejudicados, né? Mas também tem outros motivos, né? Outros prejuízos além desse prejuízo financeiro, né? Conta pra gente um pouco mais. O nosso trabalho ele é severo, ele é repetitivo. Imagine você quantas vezes por dia o ônibus faz o mesmo trajeto e quantas vezes o motorista vai ter que enfrentar aquele mesmo buraco, né? Nossa operação ela é administrada em cima de tempo. Nós temos que ter um tempo ali de percurso para poder ter uma divisão de carro bacana, para que a gente consiga atender bem a população. Se eu tiver 50 minutos, 1 hora, lá numa certa linha, uma vez que eu pego vias, eu vou comprometer o passageiro, ele vai ter que esperar um pouco mais o veículo, a viagem do passageiro vai ficar desconfortável, o motorista, de certa forma, ele vai ter um enfado maior durante a viagem, o cobrador. Nós vamos precisar usar mais marcha de força. Então imagino que uma via que eu poderia passar numa velocidade um pouco mais alta, poupando o veículo, poupando combustível, eu vou ter que passar em marcha de força, trocando marcha. Eu estou comprometendo o consumo de combustível, embreagem, transmissão, o conjunto como um todo sofre. Então são prejuízos que vão muito além de uma suspensão e de um fecho de mola, né? Realmente uma situação difícil, né, Júlio? Sem dúvida. Estamos falando pontualmente desse negócio, transporte público. Mas a gente sabe que a população toda sofre. Quem depende do transporte público, quem não depende, todos que precisam ir e vir ficam diretamente prejudicados com essas vias que não têm pavimentação interessante. Ok, Júlio, muito obrigado então por suas informações. Conversamos aqui com Júlio César Pedrosa, ele que é gerente de manutenção da empresa de ônibus coletivo aqui em Caruaru, falando aí dos prejuízos financeiros, né? Também prejuízos sociais, né? Prejudicando aí o passageiro no ir e vir. Realmente é
inúmeras situações que a má conservação das estradas promovem no transporte público, enfim, na mobilidade urbana de uma cidade. Mário, Renata, volto com vocês. Valeu, Alex. Ô, Renata, e temos também aqui, né, imagens, né, de outra empresa que está passando por perrengues aí no que diz respeito a péssimas condições das estradas da zona rural. Né, temos umas fotos aí da empresa Capital do Agreste, na linha que faz Serra Velha. Para quem está acompanhando aí a gente na experiência Rádio Cidade, dificuldade que os ônibus passam, né, diariamente, Pode muita trocando lama, as fotos. Pode ir passando aí, Rodrigo. Muita lama, muito buraco, e aí compromete a engrenagem, a lama entra nas peças, enfim. E a empresa informou que só está indo, devido a essas péssimas condições aí das estradas, só está indo até o cemitério da comunidade. Porque além de tudo tem um mato, tem lama, quando chove piora, quando está na seca é aquela questão da poeira, enfim, é um caos total, né? Pois é. Então, as empresas de Caruaru estão passando por esse problema. E às vezes a comunidade reclama, Renata, por exemplo, quem está morando depois desse cemitério lá de Serra Velha, o ônibus não está chegando, mas como é que o ônibus vai chegar se a estrada não permite? Pois é. E muitas vezes é só passar aquela máquina na estrada que resolve a situação, mas nem isso a Prefeitura de Caruaru vem fazendo. Então fica aí a situação, né? Tudo bem, a gente vai para mais um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre esse assunto para ver principalmente o que é que a Prefeitura de Caruaru tem a dizer sobre a situação das estradas rurais. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Na Ótica Asa Branca, você compra seus óculos completo, armação mais a lente e ganha um lindo óculos de sol. A Ótica Asa Branca ainda lembra que divide em 10 vezes nos cartões. E o ouvinte da Rádio Cidade tem desconto. Basta falar que escuta a rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê, pra ganhar um descontão. Ligue e marque o seu exame de vista. 81 31 37 4302. Ótica Asa Branca, Avenida Agamenon Magalhães 930 Caruaru. É música, mas é muito mais que música. É curiosidade sobre os cantores, compositores e canções. É entrevista com artistas. É valorização da música instrumental e do som da cidade. Programa Mais Que Música com Edson Tavares. Todo sábado, das 7 às 9 da noite. Na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor conteúdo. Notícias, prestação de serviços, esportes, entrevistas, músicas e muito mais. Também estamos nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Rádiosnet e TuneIn. Para mais informações, acompanhe nossas redes ou ligue 3721.000 ou 81 98243 5080. Rádio Cidade 99,7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Eu, Ana Rebeca Passos, jornalista, te convido a acompanhar o Feminina todas as sextas-feiras, das 2 às 3 da tarde. E na bancada, Renata Torres, Carol Cazé e Laís Florencio para um bate-papo recheado de alma feminina. Todas as sextas, às 2 da tarde, e a gente espera por vocês. Rádio Cidade 8h59. Amanhã, Cidade.
Estamos de volta com o Manhã Cidade. A gente segue falando sobre a situação das estradas rurais de Caruaru. Muita gente reclamando, tá ruim para passar de carro, de moto. Muitas linhas de ônibus deixaram de ser feitas por causa da situação das estradas. E a gente segue falando sobre esse assunto, né? No primeiro bloco do Manhã Cidade a gente exibiu uma reportagem. No segundo bloco a gente falou sobre as consequências dessas estradas para passageiro, para motorista e para cobrador, no dia a dia, né, na rotina, na hora de trabalhar, os saculejos, os problemas de saúde que isso pode acarretar, problemas psicológicos, mau humor de trabalhadores e passageiros, né, Mário Flávio? A gente falou também... Uma cadeia de problemas. A gente falou também sobre custos, prejuízo, né, para os veículos que precisam rodar nessas condições, que a gente está falando de estradas rurais, mas no dia a dia tem uns buracos aí espalhados, né, pelas ruas de Caruaru e das grandes cidades, né? A gente falou também que esse problema não é exclusivo da empresa coletiva, a capital do Agreste também está enfrentando esse mesmo problema, principalmente na linha de Serra Velha, onde os carros só conseguem ir até o cemitério da comunidade, depois disso não conseguem mais seguir a viagem, né? Então, é uma série de consequências pela falta de manutenção. A gente sabe que quando chega o período chuvoso, a situação realmente complica, porque são estradas rurais, estradas de terra, mas todos os anos isso acontece. Então, é uma questão de planejamento e trabalho preventivo para que, quando chega esse período, a situação pelo menos seja amenizada, né, Mário? Então, a gente vai conversar agora, Mário, na pauta 4.2, ainda sobre esse assunto. Segundo a ETPC, a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Caruaru, essa situação é antiga, ou seja, as estradas já estavam ruins mesmo antes da pandemia e nesse período com as chuvas só piorou. Pronto, a gente conversa agora com o advogado da ETPC, o Paulo Arthur. Bom dia, doutor Paulo, seja bem-vindo, né, mais uma vez aqui à Rádio Cidade. Vocês já pediram à Prefeitura de Caruaru aí uma atenção maior em relação a esses acessos por onde os ônibus circulam? E, né, porque tá difícil, o usuário está sendo prejudicado e as empresas também acabam, né, com um prejuízo, porque deixam de transportar as pessoas, né? Quando as linhas deixam de ser feitas, você não tem o papel do usuário, consequentemente, não tem o serviço sendo prestado e o retorno, né, doutor Paulo? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Realmente, o que nós temos em relação ao município de Caruaru é uma dificuldade em relação à implementação de políticas de infraestrutura. Paulo, tira teu retorno. Infraestrutura, Maria Renata... Paulo, tira teu retorno quando você falar, aí quando você terminar, você bota para ouvir a pergunta da gente. Porque você tá se ouvindo de volta, né? Você pode tirar, você fala, quando você concluir, você bota de volta para escutar a gente. Fica à vontade. Certo, ok. Então, o que é que acontece? Eu tenho, na realidade, essa possibilidade de abordar a questão da infraestrutura como condição imprescindível ao serviço de transporte de qualidade. O município, ele não vem, ao longo dos anos, cumprindo com essa condição essencial a garantir esse direito social à população, que é o transporte público. Doutor Paulo, vamos só nos organizar aqui. Pode voltar eles com a imagem na gente, Rodrigo? Organizou aí? Pronto, doutor Paulo, pode continuar. Posso continuar? Perfeito. Pronto. Então, do início, por favor. O que é que nós temos? Do início, por favor. Nós temos a seguinte situação. A ausência dessa infraestrutura, ela compromete a execução do próprio contrato de licitação. Nós temos em Caruaru 3 operadores que realizaram investimentos em frota com acessibilidade para atender a área urbana e a área rural. E uma das condições essenciais à boa qualidade desse serviço público é a questão da infraestrutura. E essa infraestrutura, ela é obrigação do município. O município, ele precisa, Maria Renata, assegurar à população um sistema viário que garanta não só o acesso ao transporte público, mas aos outros modais de transporte.
inclusive ao transporte privado, ao transporte particular. E é isso que não vem acontecendo ao longo dos anos, apesar das diversas solicitações de intervenção junto à da ETPC e das empresas, junto à Destra, junto à URB, junto ao próprio município. Doutor Paulo, então, qual o procedimento de vocês em relação a essa situação? Veja bem, Renata, ao longo dos anos e mais agora, não se trata de uma mera questão de planejamento por parte do município. A infraestrutura, ela é condição essencial para garantir a dignidade da população. E dentro da dignidade da população, a gente tem o acesso ao transporte público de qualidade. É isso que não vem acontecendo. E aí você vem, o que é que nós estamos a fazer? A gente vem reiterando essa cobrança e a partir do não atendimento dessas demandas, a ETPC vai adotar outras medidas administrativas em relação a garantir que os contratos sejam cumpridos. Porque a população ela vem sendo penalizada, mas ela não vem sendo penalizada por conta das empresas, por conta do município que não cumpre seu papel essencial em relação à boa estrutura das vias públicas. Paulo Arthur, algumas localidades da zona rural estão há 5 meses sem que o ônibus chegue, né? A gente, por exemplo, mostrou agora aqui a linha de Serra Velha, que a empresa só consegue chegar até o cemitério. Então, quem mora depois do cemitério tem que ir a pé, né, por causa disso. E aí é isso que você está falando, né? Acaba prejudicando o direito da população. E muitas ações, às vezes, são simples, né? Porque só seria passar aquela máquina mesmo que dá um trato, de, como diz o pessoal da zona rural, na estrada, que resolveria. Mas nem isso está sendo feito, né? Não tem sido feito, Mário. E apesar das diversas apresentações de requerimento por parte da associação e por parte dos concessionários, porque essa falta de estrutura, que seriam boas vias de circulação, não só da população, do pedestre, que muitas dessas localidades não conseguem nem circular, imagine o ônibus, ela se agravou com a questão das chuvas. A chuva é um evento extremamente previsível, ainda mais quando você não tem calçamento, você não tem asfalto. A gente está falando, Mari, Renata e ouvintes, de dignidade. Não de uma obra de embelezamento para facilitar a circulação de ônibus. Isso é um direito social que está sendo frustrado dos cidadãos caruaruenses que habitam na zona rural. Complicado. Então é aguardar, né? Para ver se o problema vai ser aguardar digamos, se utilizar dos meios de controle das atividades do Executivo, inclusive Ministério Público, Tribunal de Contas, entendeu? Para adotar uma fiscalização maior, embora o maior fiscal das atividades municipais é o cidadão. É o cidadão, exatamente. É o cidadão. Não existe, Maria Renata, me permita, dinheiro público. O dinheiro é do contribuinte. E o contribuinte tem que cobrar do município estrada. Estrada para circular o ônibus, estrada para circular a bicicleta, estrada para circular o carro privado dele. É isso que está faltando. Perfeito. E lembrando que a licitação é um contrato, né, doutor Paulo? Tem as obrigações, o contratante e os contratados, todos têm obrigações e direitos, né? Não, além da questão das obrigações contratuais, que elas decorrem até, digamos, da própria lei de licitação, que é a 866, e no caso do município, que é a 585 de 2010, que disciplina o sistema de transporte público do município de Caruaru, há a questão da infraestrutura, que é anterior ao processo de licitação, Mário, Renato e ouvintes. O município já era para disponibilizar essa infraestrutura para possibilitar que esse contrato seja executado. Exatamente. Não meramente paliativos, como tem sido feito ao longo dos anos. E mais recentemente, nem paliativos de qualidade tem sido feito, colocando em risco a prestação desse serviço essencial à população. Tá certo. Muito obrigada, viu? Conversamos com Paulo Arthur, advogado da AETPC, sobre esse assunto das estradas rurais. Eita! Bom dia, Mário. Bom dia, Renato.
Bom dia. Valeu, Paulo Arthur. Obrigado. Vamos às respostas, né, Mário Flávio? A gente tem aí dois assuntos, né? A questão dos ônibus, porque não estão passando, quem fiscaliza é a Destra, e a gente, né, perguntou à Destra, né, o que... Né, porque o usuário espera que o veículo passe. Como a Destra é a fiscalizadora do cumprimento dessa licitação e desse serviço de transporte, a gente questionou a Destra e questionou também a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, a SUDER, que se chama, sobre a atuação das estradas rurais. O que é que está acontecendo? Vamos às respostas. Olha, a Autarquia de Defesa Social, Trânsito e Transporte Destra informou em nota que tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, a SUDER, para resolver a questão. De acordo com a Secretaria, né, a SUDER, a recuperação das estradas Serra Velha, Serra dos Cavalos, Chicuru, Maniçoba, Taquara de São Pedro será iniciada assim que o período de chuvas terminar. Após as estradas recuperadas, o transporte público voltará a atender normalmente os moradores dos locais. Aí, claro, a gente questionou por que esses reparos, né, não foram feitos antes, já que as empresas de ônibus falaram que esse problema já é antigo, as empresas e as pessoas que moram nas comunidades, né? Então, que com a chegada da chuva, claro, a situação e o cenário iam ficar ainda piores. Então, a gente questionou isso, tá? Por que vocês não se planejaram? O negócio já estava ruim, por que não se organizaram para não ter que interromper esse serviço para a população? Aí a gente não teve a resposta disso, não chegou nada não. E sobre o Nina Liberato, né? Eita, é muita bronca esse Nina Liberato, viu? A Destra, né, a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru, a URB, disse que o município já notificou a empresa responsável pelo loteamento para apresentar ações de reparos na via. A nota não precisou quando isso deve ser feito. Quando a empresa responsável pelo loteamento tiver boa vontade de fazer. Resumindo. Até lá, moradores da zona rural, Nina Liberato de outras localidades aqui, vocês vão ter que ter muita paciência e calma, né? Cobrem, gente. Não aceitem, né? Não aceitem esse tipo de situação. É o dia a dia de vocês que está sendo prejudicado. Vamos de pauta 6, Mário? Vamos lá, pauta 6 aqui. Olha, a Receita Federal lançou o programa de renegociação de dívidas. Laís Florencio tem os detalhes no Giro Brasil. A Receita Federal publicou um edital que abre o novo programa de parcelamentos de dívidas tributárias de pequeno valor. Vão poder ser parcelados débitos de até 60 salários mínimos, com descontos que podem chegar a 50%. O benefício pode ser acessado por pessoas físicas, microempresas e companhias de pequeno porte. As inscrições estarão disponíveis entre 16 de setembro e 29 de dezembro no site da Receita, no endereço receita.economia.gov.br. De acordo com o Fisco, existem hoje cerca de 340 mil processos nesse perfil, considerado de baixo valor pela Receita, totalizando uma dívida de aproximadamente 10,7 bilhões de reais. O desconto pode variar de 20% a 50% do total do valor do débito, a depender da data de pagamento da entrada e do número de parcelas. Quanto mais longo o parcelamento, menor a redução. O programa não permite a renegociação de dívidas do Simples Nacional. Também não serão aceitos débitos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores ou que estejam suspensos por decisão judicial. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís, pelas informações. Vamos agora ao que foi destaque no Jornal da Cidade dessa sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. O setor de eventos deve retomar atividades de forma gradual a partir da próxima segunda. Inicialmente foram liberados os eventos corporativos e institucionais para até 100 pessoas. Sistema inteligente vai monitorar pacientes suspeitos da Covid-19 em Caruaru. A ferramenta faz uma triagem inicial capaz de identificar os sintomas do paciente. Pesquisa da UFPE convoca voluntários. Dessa vez a chamada é para os que tiveram a Covid. Pesquisa avalia a eficácia de protetores faciais e máscaras valvuladas. O estudo aponta que as mais eficazes são as máscaras de tecido N95 ou cirúrgicas. Grupo entrega abaixo-assinado ao governo do estado favorável ao retorno das aulas presenciais.
Os representantes do Sinep em Pernambuco realizaram antes da entrega um protesto em frente ao Palácio do Campo das Princesas, mas na sequência o governador disse que, por enquanto, aulas não voltam. O governo federal economiza com home office durante a pandemia. A economia foi superior a 600 milhões de reais. Produção industrial registra alta no trimestre. O avanço teve destaque no setor de bens de consumo duráveis. Acusados de tentativa de homicídio contra o jornalista Alexandre Farias vão a júri popular. Apesar da decisão, os 4 podem recorrer em segunda instância. Tenente atropelado morre na HRA. O policial militar teve a morte encefálica confirmada. Esporte surpreende e vence Grêmio fora de casa. Com o resultado, Leão deixa a lanterna da Série A e sai da zona de rebaixamento. Lembrando que o Jornal da Cidade vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. E agora a gente fala sobre política. Manhã Cidade Política. Vamos ao estúdio mesmo da Rádio Cidade, ao vivo, falar com Mário Flávio. Ana Rebeca não está nesse momento, mas o Mário Flávio está aqui com notícias quentíssimas sobre a política de Caruaru, Mário Flávio. É verdade, Renata. Olha, de ontem para hoje ganhou força, né, uma tese de que o grupo liderado pelo deputado Tony Gel vai apresentar um candidato que não é Tony para a prefeitura. O nome do candidato seria do filho dele, o Toninho Rodrigues. Toninho ontem, inclusive, fez uns vídeos aí, né, para as redes sociais e isso aumentou ainda mais a especulação. Porque qual é o sentido que faria de Toninho estar gravando o vídeo se ele não fosse candidato? Né? Todo mundo sabe que tem aquela questão da justiça com o Tony disse que vai resolver e tal, mas ele ia ter que passar a campanha inteira se explicando. E todo mundo acha que chegou a hora dele apresentar um nome de renovação do próprio grupo dele. E esse nome, o nome de Toninho, ele já teria o aval, né, do Palácio do Campo das Princesas, em uma aliança com o PSB. Com isso, o vice de Toninho seria ou Marcelo Gomes ou uma mulher indicada pelo PSB. Fala-se numa das filhas de Laura Gomes ou até mesmo na jornalista Carol Miranda, né, que seria a indicada. Claro que tudo não passa de especulação ainda, mas o certo é que dificilmente o candidato será Tony Gel, mas como era esperado, ele não iria deixar os eleitores dele sem uma candidatura, né? Um grupo que vem tendo candidatos já há mais de 28 anos em Caruaru, então Toninho deve ser confirmado no próximo dia 15 de setembro como candidato do grupo. Resta saber quem será o vice ou a vice e quais partidos estarão coligados. Ainda é especulação, mas é uma especulação que faz muito sentido. Menino, isso sim que é bomba, viu? 9h16. Em protesto no Recife, manifestantes pedem reabertura das escolas particulares do estado, né? Como a gente acompanhou no Jornal da Cidade, a gente reforça mais uma vez as informações com Jorge Brandão no Giro Pernambuco. Representantes de escolas particulares fizeram um protesto na Praça da República, junto ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual no centro do Recife, cobrando ao governo uma data para iniciar a retomada das aulas presenciais que foram suspensas desde março devido à pandemia. No início de julho, o setor apresentou ao governo a proposta de fazer a retomada em 3 fases. A reivindicação é para que o Estado autorize a reabertura das escolas que estão prontas para respeitar as normas. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, mais de 200 escolas, o que representa cerca de 10% do total, fecharam desde o início da pandemia, sendo a maioria da educação infantil. Os manifestantes também defenderam que a abertura seja feita de forma não obrigatória, voltada apenas para escolas privadas e públicas que já estiverem prontas com os devidos protocolos de distanciamento social e prevenção ao novo coronavírus. A Casa Civil de Pernambuco afirmou por meio de nota que uma comissão formada por representantes das escolas particulares foi recebida por membros do governo para explicar o decreto que manteve a suspensão das aulas. Ainda segundo gestores, o governo deve se pronunciar novamente até o fim da validade do decreto no dia 15 de setembro. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, vamos ver. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo, vamos de musiquinha, depois da música a gente toma aquela aguinha, um intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui no Manhã Cidade. Manhã Cidade. Perguntou por você. Eu ri, te citei, mesmo assim.
Ninguém não quer nada. Já tive tudo com você, 2 filhos com você, na minha cabeça com você. Tudo com você, conta conjunta com você, suruba com você, na minha cabeça com você. Tudo com você. Ninguém perguntou por você. Eu ri, te citei, mesmo assim. Como quem não quer nada. Já tive tudo com você, 2 filhos com você, na minha cabeça com você. Tudo com você, conta conjunta com você, suruba com você, na minha cabeça com você. Tudo com você. Lance livre, imaginário. A gente só serviu no sonho. A gente só prestou dormindo. Amor fantasma, camarada. A gente só serviu no sonho. A gente só prestou dormindo. Já tive tudo com você, 2 filhos com você, na minha cabeça com você. Tudo com você, conta conjunta com você, suruba com você, uma planta com você, cigarro com você, uma banda com você, um estresse com você, um frango com você. Tudo com você. Cidade.
Rádio Cidade. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751. Alex Comedoria Regional. O que eu vou dizer agora foi comprovado por estudos. Quando você ouve uma mensagem que você gostaria de ouvir, você tem uma maior tendência em acreditar e compartilhar, especialmente se causa emoções fortes, mesmo que o conteúdo seja falso. Quem não gostaria de ouvir uma boa notícia sobre a cura da Covid-19? Nos Estados Unidos, espalharam a notícia de que água sanitária curava o vírus e o resultado foi que muitas pessoas ingeriram e precisaram de atendimento médico por acreditarem nessa mentira. Se existe um momento em que as fake news são particularmente danosas, são as eleições. Por isso, cuidado quando você receber uma notícia que fala bem do candidato que você gosta ou que difama o candidato que você detesta. Pode ser fake e as consequências podem ser muito ruins, tanto para você quanto para a sociedade. A verdade sempre faz bem para a democracia. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A Invicta Construção está com a super novidade. Agora também está aceitando o cartão virtual do app Caixa Tem. Invicta Construção, no acesso ao residencial Chique Chique 4005, após o Clube dos Bancários. Fones 3721-8373 ou 99386-9552. Solta o pagodão aí! Cerveja gelada, churrasco e amigos são a cara do domingo. A melhor seleção de pagode a Rádio Cidade te oferece para dar ritmo ao dia mais esperado da semana. Ao meio-dia, você curte em nossa programação. Solta o pagodão aí. Domingo, a partir do meio-dia. Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade 926. Amanhã, Cidade. Bem, estamos de volta com o Manhã Cidade. E é o seguinte: quem aí já teve vontade de, além de mudar os móveis de lugar, colorir o quarto, a sala ou até mesmo o escritório onde trabalha? Se sua resposta foi sim, Mário Flávio, não se preocupe, porque nessa pandemia tem um monte de gente que fez isso. Mas será que é um negócio fácil? Rapaz, eu acho que não é fácil não, viu? Para dar essa resposta, Renata, vamos chamar novamente o repórter Alex Murphy, que está na Casa Nova Construção, porque por lá tem um monte de facilidades para quem está com vontade de dar mais cura ao ambiente. Então, Alex, antes de falar sobre as opções, por onde começar para não se arrepender? Estamos sem o áudio do super Alex Murphy. Habilita teu áudio, Alex. Acho que ele está sem ouvir a gente. Vamos ajustar, daqui a pouco a gente chama o Alex Murphy. Vamos de Giro Mundo. NASA realiza testes com foguete para levar homem de volta à Lua. Meu Deus. Rodrigo Miranda explica o projeto no Giro Mundo. O foguete auxiliar da Agência Espacial Americana NASA foi testado para trabalhar em missões tripuladas à Lua no ano de 2024, após 50 anos do homem pisar no satélite pela primeira vez. Essa deve ser a primeira viagem com ocupantes desde 1972, ano em que ocorreu o último pouso. De acordo com a NASA, esse é o maior lançador construído pelo Sistema de Lançamento Espacial desde Saturno V, nos anos 60.
Ainda segundo a agência espacial, esses grandes foguetes auxiliares irão prover a maior parte do impulso nos primeiros 2 minutos da viagem ao espaço. Um dos foguetes foi disparado por 2 minutos enquanto era mantido preso ao chão no espaço para testes no estado americano de Utah. Os testes em solo servirão para ajudar as equipes de engenheiros a avaliar novos materiais, processos e melhorias em potencial para os boosters que irão alimentar as missões espaciais. O teste também fornecerá outras oportunidades para avaliar a fabricação e o desempenho do motor. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, vamos voltar agora à Casa Nova Construção, porque por lá tem um monte de facilidades para quem está com vontade de dar mais uma cor ao ambiente. Então, Alex Murphy, antes de falar sobre as opções, por onde começar para que depois a pessoa não se arrependa, Alex? Aqui na Casa Nova Construção, né, justamente para falar, né, das opções de tintas, cores, várias cores aí para você escolher. Mas uma dica importante, se você puder, é fazer o quê? Chamar o arquiteto. Estamos aqui recebendo Carlos Plácido, ele que é arquiteto e também colunista do Manhã Cidade, né, no quadro aí, Chama o Arquiteto. E ele está aqui do meu lado e vai passar dicas importantes para aquela pessoa que está com aquela ideia, né, de não contratar um pintor profissional, mas sim realmente meter a mão na massa, literalmente. Plácido, conta pra gente quais são as dicas importantes para essa pessoa que está planejando aí, dar um up legal aí na casa ou em qualquer cômodo dela. Bom dia, Alex, bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia a todo mundo. Chamou o arquiteto, como eu sempre falo, estou aqui hoje numa edição extra, sexta-feira, a coluna Chama o Arquiteto. Alex, a primeira dica é ter vontade, né? Ter coragem, porque sabe que não é muito simples. Mas uma dica crucial que eu daria é verificar como é que está o estado da superfície. Se está lisinha, se está com sujeira, porque se tiver com sujeira e não tiver lisa, tem que lixar. Lixar bem, preparar tudo muito bem. Uma outra dica é proteger o piso. Proteger o piso com lona, proteger o piso com jornal, porque senão a gente vai sujar muito e não vai ficar agradável, né, Alex? Em relação às cores, por exemplo, o cara quer dar um up legal aí na sala. Tem um tipo de cor ideal? Tem a cor ideal. A cor ideal é a que você mais gosta. É a cor que você escolher. A casa é sua, faça o que te dá vontade. A orientação é qual que é a sua intenção. Se é relaxar, coloca uma cor mais neutra. Se é ficar mais ligado, uma cor forte. Coloca a cor forte sem medo. Pinta depois novamente, não tem bronca. Realmente é o que a pessoa realmente desejar, né, Carlos Plácido? E olha só, a gente tá aqui com muitas tintas. Você falou aí, por exemplo, daquela lixada na parede. É importante também passar uma massa corrida? Sim, se a parede não tiver muito boa, a massa é super importante, só assim ela fica lisinha. Caso contrário, quando pintar vai ficar ainda mais marcado, que não é bom. Muito bom, Carlos, obrigado aí pelas suas dicas, né, a sua participação aqui. Chamamos o arquiteto e ele veio aqui até a Casa Nova Construção e agora a gente vai para no outro departamento. Na verdade, a gente continua no departamento de tintas aqui, só que a gente vai começar agora com uma outra pessoa, também ao vivo aqui, que é o Silvio Barbosa, que é gerente de vendas aqui da Casa Nova Construção, e ele vai nos apresentar uma máquina interessante, né, aqui da loja. Vem aqui, Bruno, por favor, me acompanha. Vamos só mostrar aqui, ó, o funcionamento, tem toda uma tecnologia. Essa é a máquina, conta um pouco pra gente. E são duas, né? Silvio, conta pra gente então, né? Aquela que o rapaz está manuseando ali, qual a função dela? Bem, nós temos aqui o sistema tintométrico, que o cliente pode escolher uma opção de mais de 5.000 cores, a tinta que a cor preferida dele. Temos o leque aqui de cores, para que o cliente escolha a cor mais ideal para seu ambiente. Isso aí é um diferencial incrível, né? Você disponibilizar mais de 5.000 cores e produzir a tinta específica sua na mesma hora que você chega na casa nova, é uma vantagem assim, extraordinária para o cliente. Foi feito justamente como o Carlos Plácido falou, né? A cor que a pessoa desejar. Isso realmente é literalmente aqui, né? Exatamente.
Como eu tinha dito anteriormente, 5 mil cores é um leque de opções extraordinário para o cliente. Ele vai ter a opção mesmo que ele mais se familiarize. Isso. Silvio, além daquela máquina que a gente mostrou aqui, né, quem está acompanhando a gente pela internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram, viu aí a máquina, agora tem essa outra máquina aqui. Qual a função dessa outra máquina? Quem está acompanhando a gente também está vendo nas imagens. A mesma função da primeira. São máquinas de fornecedores diferentes, uma é da fabricante Kine e outra da Souvenir, e não existe diferença entre qualidade e rapidez das máquinas. Ela produz a tinta na mesma rapidez que um fornecedor e o outro pode oferecer ao cliente. Assim, a Souvenir é uma marca mais conhecida, ela tem um leque maior de cores, ainda mais que a Kine. Mas em questão de qualidade, as duas são excelentes. Agora, a pergunta que não quer calar, né, em relação ao preço, porque realmente as pessoas querem dar um amplo legal aí na casa, mas também querem economizar, né, em relação a esse fator importante. Um dos fabricantes de tinta, o mesmo preço que a tinta pronta de fábrica é vendida na loja, é o mesmo preço que a gente faz na máquina. Um deles, o outro não. O outro tem uma diferença de preço. Mas um deles, do mesmo preço que você compra a tinta pronta vindo de máquina, você escolhe sua cor específica do seu gosto e ela fica o mesmo valor da tinta pronta. Aí é um custo bem menor para o cliente. Interessante, né? Porque se ele pensar numa cor aqui, ele vai procurar aqui no estoque, ele não vai encontrar, aí ele viu o preço, gostou do preço, aí ele pode vir aqui falar com vocês, né? O pessoal aqui opera, ele diz a cor que quer, mostra aí o leque de cores e aí ele escolhe a cor que quiser pelo mesmo valor. Exatamente. A cor que ele gostar, de qualquer fabricante, de qualquer marca, esse outro fabricante produz pelo mesmo preço do preço de prateleira. Não tem nenhum custo a mais. Silvio, 7 de setembro chegando, a Casa Nova vai funcionar normalmente? Funcionar normalmente das 8 às 18 horas, com a loja com bastante ofertas em todas as seções de tinta, seção de luminária, seção de luxo, seção de cerâmica, enfim, toda a loja em oferta, aguardando aqui os clientes. Cliente aproveitar as ofertas. Quem está precisando de construir e reformar, a Casa Nova está aqui de portas abertas no dia 7 de setembro. Silvio, também muito obrigado pelas suas informações, agradecemos aqui ao Silvio, né, ele que é gerente de vendas aqui da Casa Nova Construção, agradecemos também aí a Carlos Plácido, né, que chamamos ele, o arquiteto, ele veio também participar dessa entrevista aqui na Casa Nova e voltamos com vocês ao estúdio Mário Renata. Tá certo, Alex. Lembrando a você que está ouvindo aí o Manhã Cidade, vendo também o Manhã Cidade, que na próxima segunda-feira, feriado de 7 de setembro, a Casa Nova vai estar aberta aí, né, Renata? Com várias promoções para as pessoas que vão aproveitar o feriado e aproveitar e fazer aquelas compras, né, para reformar a casa. Fim do ano tá chegando, muita gente aproveita aí para dar aquele grau na casa. Então, se você quiser aproveitar, tem muitas ofertas como essas que o Alex trouxe aí pra gente, né? E opções, coisa nova, tem coisa nova, moderna lá na Casa Nova e vai estar aberta, né, funcionando nessa segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional, mas vai ter muita coisa funcionando na cidade e a Casa Nova vai estar aberta justamente como opção para quem está já pensando, né, durante a pandemia muita gente aproveitou para mudar tudo, então é mais uma opção aí para poder comprar coisa barata, moderna, né, eficiente, com uma máquina que a gente viu ali, que dá não sei quantas mil cores ali, que você quer uma cor exclusiva para você. Então vai lá conhecer a máquina. Vamos pro intervalo, Mário? Vamos pro Daqui intervalo. a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo a mais nova emissora de comunicação da nossa região, Rádio Cidade, na frequência 99,7. Impactamos mais de 80 municípios com a força da nossa cobertura e programação de conteúdo. Anuncie aqui e obtenha os melhores resultados para o seu produto ou serviço. A Rádio Cidade é uma emissora que todo mundo ouve e todo mundo vê. Você chama e a gente comparece. 3721-1000 ou comercial @cidade99.com.br.
radio97.com.br. KJ Transporte de Resíduos, atendendo em toda a região. Desentupidora de fossas e todos os tipos de resíduos e lavanderias. 81 99903 2805. KJ Transporte de Resíduos, soluções ambientais. Empresa do Grupo Preferencial. Gerenciamento de resíduos industriais, comerciais e residenciais. Ligue e agende uma visita de nossa equipe. KJ Transporte de Resíduos, em Toritama. Telefone 99903-2805. Na hora do almoço, nada melhor do que uma boa MPB. 2 horas só de música. Programa pra relaxar. De segunda a sexta, das 11 da manhã à 1 da tarde. Só aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Coletivo Turismo está de cara nova para te servir cada vez melhor. Ônibus, micro e van novinhos para transportar você, amigos e toda a família nos roteiros e destinos que sempre sonhou. Aproveite a promoção de fim de ano e faça já a reserva do veículo ideal para a sua viagem de lazer, negócio, turismo escolar ou religioso. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Fale conosco no 3721-0505. Solidariedade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a causa animal tem um espaço que merecem todos os sábados às 6 da tarde no programa Faça o Bem com Geisebel Santos. Tudo discutido de forma séria, ética e com o respeito necessário. Um espaço para repensar o que queremos deixar para as futuras gerações e reforçar a importância do ato de ajudar a quem precisa. Faça o Bem, sábado, às 6 da tarde, aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 9h41. Manhã Cidade. Estamos de volta com Manhã Cidade, Mário Flávio. Isso mesmo, Renato. Olha, muita gente participando aqui com a gente, né? O pessoal mandando mensagem. Aqui os ouvintes, né? Neidson Moura, também aqui participando o Marivaldo, mandando mensagem, o Del, né? O pessoal aqui perguntando a questão da emissora. A gente tá com um problema lá na torre de energia, mas vão para os Rádios Net. A gente tá respondendo a um por um aqui, tá? Bom dia, Renata. Na escuta via Rádios Net, Leonardo do Centro. Pronto, façam feito o Leonardo aqui. A Monique Florencio diz o seguinte, Renata. Bom dia. Falando em estrada ruim, menino, tô sofrendo todos os dias para vir para Serrote dos Bois. A estrada acabou ali na entrada do Nina Liberato. Cecílio Severino, que deu entrevista aí, tá aperreado, que passa 2, 3 vezes na semana. Imagine eu. São 2 vezes por dia, de segunda a sábado. Falando sobre as estradas aí. Abraço, Mário e Renata. Queridos, um cheiro de Marcão 90. Tô ligado aqui na melhor rádio. Valeu, Marcão. Valeu, 90. Marcão. Grande figura. Dona Fátima do Salgado mandou um áudio aqui sobre a questão da rádio. A gente já explicou. Oi, Mário e Renato. Estou assistindo vocês pelo YouTube, direto do distrito de Cacimbinha, município de São João do Tigre, na Paraíba. Parabéns pela programação. Quem manda mensagem aqui é Vavá. Alô, Vavá. Lá em... Você já esteve lá, Renato? Em São... Como é o nome da cidade? São José do Tigre, é? Do Tigre. Não conheço não. Eu acho que eu conheci, eu andei quase a Paraíba toda. Isso. Verdade, né? Carlinhos, grande programação. Parabéns pela grande programação da Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Eduardo Elvis, lá do bairro Vassoural. Nildo Silva, que ontem deu show na narração do esporte, tá por aqui também, né? Vamos agora falar da educação aqui no Manhã Cidade. Deixa eu mandar um abraço para Maria Josefa, tá curtindo a gente, o Valmério Silva e a Luciana Keila. Muito obrigada, gente, pela audiência. Grande Valmério, meu amigo de infância. Deixa eu continuar aqui na coluna Educação na Cidade. Mesmo a Secretaria Estadual de Educação autorizando a retomada das aulas presenciais no ensino superior a partir do dia 8 de setembro, muitas instituições informaram que, por enquanto, vão manter o ensino remoto. Na coluna Educação na Cidade de hoje, a professora Rita de Cássia comenta sobre esse assunto. Professora, bom dia. Essa autorização facilita para a continuação do ano letivo que já está prejudicado?
Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvinte do Rádio Cidade. Eu quero, antes de responder a tua pergunta, Mário, trazer duas informações que são importantes, né? A primeira delas é uma informação muito boa. A Universidade de Pernambuco, no campus Arco Verde, lá tem o curso de Direito, conseguiu a nota máxima do índice Aguilar Education, é um índice de educação internacional, que monitora a qualidade dos cursos no Brasil, e o curso de Direito lá de Arco Verde, né, do qual eu faço parte, conseguiu nota máxima. Isso só tinha sido conseguido até hoje pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, nós somos o segundo curso no Brasil que estamos em 5% dos melhores cursos do Brasil. Isso é motivo para comemorar, para Pernambuco inteiro comemorar. Muito bem, parabéns para todo mundo aí, viu? A segunda... muito obrigada. A segunda notícia boa é que o governo federal voltou atrás naquela decisão de diminuir, melhor dizendo, o orçamento da educação, fazendo com que a defesa tivesse mais dinheiro do que a educação. Então a pressão popular foi enorme e aí o governo voltou atrás. Então nós temos aí mais dinheiro para a educação em 2021, que é uma boa notícia. Voltando para essa celeuma de retorno às aulas, essa semana nós tivemos duas situações. A primeira delas do dia, na terça-feira, nós tivemos o secretário de Educação do Estado de Pernambuco anunciando já o retorno das universidades para as aulas presenciais, né? Segundo ele, índices de contágio em Pernambuco permitiram esse retorno, né? Essa situação... Eita, que a internet hoje. É tanto que grandes universidades, como, por exemplo, a Universidade Católica de Pernambuco, decidiu não voltar às suas atividades por uma questão de não se sentir segura, nem para garantir a segurança dos estudantes, nem para garantir a segurança dos seus alunos, né? De professores, além dos funcionários. Então, vão manter o ensino remoto até o final de 2020, até a perspectiva de surgir uma vacina. Aqui em Caruaru nós tivemos a Fafica, que também adotou esse posicionamento. E nós tivemos também, na quarta-feira, depois desse anúncio, uma manifestação do Sindicato das Escolas Privadas do Estado de Pernambuco, pedindo retorno às aulas para as escolas privadas, né? E ontem saiu um posicionamento do governo do estado negando esse retorno, dizendo que nós ainda não temos condições de segurança para o retorno às aulas das escolas. E por que isso ocorre? Isso ocorre devido à situação dos EPIs para os funcionários, né, professores e funcionários, e também ainda por conta da possibilidade de infecção de crianças e adolescentes. Eu acho que quem tem criança e adolescente em casa sabe que manter criança sem aglomeração é difícil, né? Manter criança sem brincar, sem hora de recreio, sem estar junto da banca do coleguinha é muito complicado. Então, por mais que os pais estejam aí nessa expectativa de retorno, o ambiente ainda não é de segurança, inclusive reconhecido pelo próprio governo do estado. Então, a gente vai ter que aguardar aí mais um pouco esse retorno e temos aí que implantar ainda ou melhor, que continuar essa fase de implantação do ensino remoto, do ensino à distância, como alternativa para que o ano letivo ele seja de alguma forma pensado. Agora, professora, o que eu acredito que vai acontecer é que em breve o governo deve anunciar essa questão que fez aí com as faculdades e universidades, né, de autorizar uma data, né, de forma híbrida, né, e com a quantidade de alunos reduzidos. E aí vai caber aos pais também, né, decidirem essa questão, os que retornam, os que não retornam. Acredito que isso deve acontecer na rede particular em breve. O que é importante, Mário, é que os pais reflitam sobre a situação de risco de exposição para os seus filhos e para a sua família. Aquele filho que mora com pais jovens, que não tem comorbidade, ele volta com mais segurança. Mas aquela pessoa, por exemplo, que fica com a avó. Hoje mesmo eu tomei conhecimento de que eu tenho um primo que é trabalhador aí da linha de frente da Covid, que estava esse tempo inteiro sem contaminação. Hoje ele foi internado agora de manhã. É uma pessoa jovem sem nenhuma comorbidade.
Então, do mesmo jeito que aconteceu com ele semana passada, domingo, nós perdemos um amigo da família também por Covid-19. E a gente está falando daqui de Caruaru, pessoas que foram contaminadas aqui em Caruaru. Então, nós estamos falando de uma situação que não passou. É preciso que as pessoas atentem a isso. Não passou. Ontem nós tivemos 1.042 mortes no Brasil. Então, esse retorno às aulas, mesmo que as autoridades autorizem, a gente tem que pensar, né, com muita serenidade como é que está a nossa situação particular. De forma que a gente tenha segurança, traga segurança para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Essa nossa fala é uma fala muito recorrente, porque quando a gente sai de casa e abre as portas da nossa casa, né, quando a gente precisa sair de casa para ir para o supermercado, farmácia, ou alguma coisa de extrema necessidade, as pessoas estão na rua, como se nada tivesse acontecendo. E dentro do contexto educacional, não tem como você ficar separado, muito separado. Você vai estar ali dentro de um ambiente fechado durante no mínimo 4 horas por dia. Então essa é uma realidade do nosso cotidiano. É preciso que a gente atente para essa realidade. É verdade. Cada caso vai ser um caso. Professora, obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez aí pela nota máxima do curso de Direito lá de Arco Verde e até para a semana. Muito obrigada, Mário. Bom final de semana a você, Renata e a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. 9 horas e 50 minutos, Mário Flávio. Vamos de pauta 14? Vamos lá. Renata, o feriadão tá chegando e qual é a dica de viagem que vamos dar aos nossos ouvintes agora? Pois é, tem gente já que se está trabalhando quer se divertir também, né? As praias estão sendo liberadas, enfim. Temos uma dica bem legal, mesmo como eu falei, né? As praias estão retomando o funcionamento normal e se você vai viajar, viaje, claro, com a Coletivo Turismo. É verdade, Renata, para muita gente os dias de folga são muito bem-vindos e eu confesso que deu vontade de pegar a estrada. E aí, vamos para onde com os meninos? Você me perguntou ontem, a gente tá resolvendo ainda, né? Vamos ver o que é que a gente vai fazer, mas eu queria sair de casa. Vamos pensar. E você que está nos ouvindo, não deixe para a última hora. Vai e volte tranquilo com o transporte da Coletivo Turismo. Se você deseja viajar em família com um número menor de pessoas ou com uma turma maior, a Coletivo Turismo dispõe de vans, micro-ônibus e ônibus com capacidade de 15 a 50 poltronas acolchoadas e reclináveis, ambiente sonorizado, com telas planas, banheiro, frigobar, ar-condicionado e muito mais. Renata, é importante dizer que todos os veículos da Coletivo são revisados e higienizados diariamente e ainda conta com manutenção preventiva e corretiva, seguro de vida para os passageiros, câmeras de segurança integradas com rastreamento via satélite, além dos motoristas especializados no trânsito e no atendimento ao cliente. E você sabia que a Coletivo já está com o selo de turismo responsável, seguindo aí todos os protocolos de higiene e segurança? Sim, Renata, isso mesmo. Confira os dados que a empresa Coletivo tem sim com o cliente. Para outras informações, orçamentos e conhecer as opções de veículos, fale com Elaine, Ivonaldo ou Anderson. Ligue, tá aí na sua telinha quem está acompanhando a gente na Experiência Rádio Cidade. 37210505, 37210505 ou envie um e-mail para turismo@coletivos.com.br. Repetindo, turismo@coletivos.com.br. Então fica a dica, vai e volte tranquilo, viaje sempre com a Coletivo Turismo. Vamos de futebol, Mário Flávio. Vamos lá, ontem finalmente o Sport ganhou após vários jogos. O Sport ganhou, foi? Foi, e saiu da zona de rebaixamento. Cadê as brincadeirinhas? Não recebi nenhuma. Mas teve várias já, né? Dessa vez foi ao contrário. O Grêmio só dá medo para o Náutico, meu amigo. Ô, Márcio. Né? Boas lembranças, boas recordações. Solta aí essa foto que eu te mandei, antes da gente chamar aqui a coluna do... Menino, só pode tirar onda quando o time perde. Coitado. Do Robson Nelson. É ele, né? Não é Robson. Eu sei lá. Vamos... Mostra aí, Márcio, para o torcedor. Sem mais de nada hoje. O que aconteceu hoje, né? A respeito, depois dessa vitória de ontem do Sport. Olha aí, já podemos sair, pai? Sim, filho, o Sport ganhou. Com certeza, pode sair lindo, sorrindo de felicidade. Então, para comentar sobre essa vitória... Mesmo porque somos Série A, né, gente? Diferente, né? Diferenciado. Para comentar essa vitória, esse jogo foi incrível ontem, porque eu nem sabia desse dado, foi até a Renata que me passou, que o Grêmio teve 82% de posse de bola. 82 não, menos, 70 e pouco. Pronto, diminuiu muito. Foi. Mas o que vale é eficiência, a bola na rede. Eficiência, qualidade, meu filho. Vamos com o comentário de Robson Nelson. Robson, bom dia.
Bom dia, Renata, Mário, e aquele abraço especial aos ouvintes acompanhando aqui o Manhã Cidade. Ontem, para surpresa de muitos, inclusive minha também, a equipe do Sport venceu pelo placar de 2-1 a equipe do Grêmio. Gols anotados pelo Patrick e Maidana, né? O Grêmio ainda conseguiu diminuir. Final de jogo 2-1, muita pressão, a gente tem que lembrar. Posse de bola foi geral para a equipe do Grêmio, a maioria de chances criadas, mas o Luan Poli foi um dos destaques da partida, e a garra do Sport chegando ali, comendo pelas beiradas, feito se diz também no ditado popular do futebol, conquistou aí mais 3 pontos, saindo da zona de rebaixamento. Próximo compromisso do Leão já é domingo, em casa, diante da equipe do Goiás. Pode ser aí uma esperança para o torcedor do Sport, vencendo o Grêmio, todo poderoso Grêmio, em fora de casa, e agora vai ter que vencer dentro de casa o Esmeraldino. É o que a gente fica torcendo também para a equipe do Sport. A gente lembra, né, que hoje, a partir das 4 horas da tarde, o Central joga fora de casa amistoso diante do Campinense. No programa Futebol na Cidade, a gente vai estar debatendo todos os detalhes da rodada de hoje, da vitória do Sport, né? E também do jogo de hoje, no caso do amistoso diante da equipe do Campinense do Central. Central que estreia dia 19, fora de casa, diante do Jaciobá. A gente se encontra 5 da tarde no Futebol na Cidade, Rádio Cidade. Todo mundo ouve e todo mundo vê. Olha, só sei o seguinte, quando aquela bandeirinha levantou a bandeirão naquele gol, dando impedimento, meu amigo, deixou aqui nessa redação. Não sou Xuxa, mas deixou. Viu, Renata? Ontem a arbitragem tentou de tudo que você imagina para prejudicar os É, porque pensa que é time nordestino é bagunça. Pode fazer tentou, o que quiser. Tudo tentou. Se não fosse o VAR, tá vendo aí o povo reclamando tanto do VAR, se não fosse o VAR, ou tinha sido empate. Sandro Merahit, né? Foi o árbitro ontem. Sandro Merahit já deixou de apitar. Eu vi o nome aparecendo. Ele era o quê? Comentarista. Meu Deus do céu. E o juiz parece com Essa é a torcedora do esporte. Menina, eu sou torcedora do esporte, não sou torcedora do juiz. Eu sou obrigada a saber se o cara se aposentou ou não. Ah, agora danou-se mesmo. Vamos para as celebridades. A escritora, ex-BBB Rafa Kalimann e a atriz Manu Gavassi apareceram juntas novamente nas redes sociais. A dupla do BBB 20 esteve na gravação de um novo projeto, mas não revelou detalhes sobre o trabalho. Meu Deus, quanta curiosidade estou. Hoje ela foi minha diretora. Te amo, Manu. Sou feliz por ter você na minha vida, disse Rafa em publicação no perfil do Instagram. Após a foto, um fã reagiu dizendo: é a melhor amizade do BBB, sim. E o ator Eric Johnson afirmou que recusou o convite de participar da edição do BBB 20 porque não deixaria de ir a um cruzeiro marítimo do cantor Roberto Carlos, de quem é fã. Eric Johnson? Como eu entraria, né, ator, né? Dos famosos, não tem uma parte que é Mas famosa. não era só famosos, não. Babu é ator mesmo. Como eu entraria no confinamento em janeiro, sendo que em fevereiro teria o projeto Emoções, afirmou o ator em entrevista. Nada contra o programa, acho que o artista não pode falar não para o que é um grande sucesso. Muito bem. Vamos embora? Deviam chamar o novo analista político, cientista político brasileiro para participar do programa. Ele foi chamado. Felipe Neto? Não quis, não? Mas ele é podre de rico, né? Disse que ganhava mais dinheiro do lado de fora. 9h57, vamos de ficha técnica, Rádio Cidade, emissora. Calma. É o quê? Vamos. O que foi? Não, vá. Eu já tinha passado as mensagens. Vá, Estamos vamos. de volta no Dial 99 pontos. Aê! Segura. A Rádio Cidade, emissora do Grupo AJS de Comunicação. Amanhã Cidade tem edição de Jorge Brandão. A produção é de Ana Rebeca Passos, Laís Florencio e Scarlett Lima. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Bela e Márcio Diego. A criação visual de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é de Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa é de Rodolfo Silva. E a direção geral é dele, Dom Adolfo José. Para quem vai viajar no fim de semana, aproveite, cuidado, use máscara, higienize as mãos, nada de aglomeração, tá certo? Para quem vai ficar por aqui, aproveite também para descansar. Amanhã tem Manhã Cidade com Robson e Elson. Na segunda-feira também com Robson e Elson. E esta dupla que vos fala volta na terça-feira. Bom dia a todos. Vem aí música, Cidade Notícia e Debate Cidade. Tchau. Tchau. Manhã Cidade.